Olha, eu já estou na linha para falar com o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão, o Coronel Célio Roberto. Inicialmente, eu vou falar com o comandante Célio Roberto sobre esta questão que aconteceu na Praia da Barra, em frente ao Beach Resort, lá em Tutóia, onde uma embarcação com 10 colombianos, né? 11, né? Sendo que 9 eram adultos, 2 crianças e uma pessoa estava desaparecida. Como eu falei no início do programa, já foi encontrada. E eu estou na linha para falar sobre este e outros assuntos com o comandante Célio Roberto. Comandante Célio Roberto, boa tarde, prazer tê-lo aqui no Abrindo o Verbo da Mirante News. Boa tarde, Juraci e ouvintes da Mirante FM News. Comandante, relate pra gente o que aconteceu lá em Tutóia e a última informação sobre o achado, né, da última vítima que estava desaparecida do naufrágio. Juraci, ontem por volta das 18 horas, nossos militares da 17ª Companhia de Bombeiros lá em Tutóia foram acionados para uma ocorrência de naufrágio ali na Praia da Barra. E quando eles chegaram no local, eles já se depararam com um dos náufragos, que foi o que nadou e conseguiu chegar até a faixa de areia. Eles, na realidade, quando a embarcação começou a fazer água, dois deles se deslocaram, nadaram com direção à faixa de areia para a Praia da Barra, mas um deles ele não conseguiu chegar. Então, de imediato, nós iniciamos as buscas no intuito de localizar a embarcação. Dessa embarcação, tinham 11 pessoas, entre elas 2 crianças, uma de 3 meses e outra de 7 meses, 2 mulheres que são as mães dessas crianças e 7 homens que estavam na embarcação. Um desaparecido, infelizmente, encontrado por volta de 11 horas de hoje, já sem vida. O CTA nos apoiou nas buscas agora pela manhã, de manhã cedo. Comandante, esse desaparecido era o John Sebastian Munhoz, de 24 anos, né? Isso mesmo. Ontem, das 18 horas até mais ou menos às 23 horas, foi o horário que aproximado que se encontrou os náufragos. Então, assim, aproximadamente 5 horas de busca intensa. Sim. Intensa, no escuro, com ventos fortes, as ondas também altas. Então, quer dizer, o trabalho ali que foi em conjunto, a gente ressalta aqui o apoio dos pescadores que atuaram ali conosco, mas eu quero destacar, sobretudo, o empenho dos meus militares, né, o Tenente Tiago, que foi quem esteve coordenando lá as ações de socorro e me informando, né, de como que estava a situação, até que nós recebemos a notícia ali por volta das 23 horas das vítimas encontradas. Agora, eu pergunto ao senhor, é comum esse passeio ser realizado à noite lá em Tutóia? Pois é, isso deve ser apurado pela Capitania dos Portos, tem que saber quais são as circunstâncias. Na embarcação tinham 10 colombianos, que já residiam por cerca de 4 anos em Tutóia, e eles alugaram a embarcação, e a 11ª pessoa que estava na embarcação era exatamente um tutoiense que estava operando a embarcação. Então, dá um total aí dos 11 passageiros, dos 11 tripulantes, aliás.
Então, É assim. eu estou com a lista aqui dos 11, Coronel Célio Roberto. Alejandro Osório Gonçalves, 19 anos. Vitor Afonso, 33 anos. Dayana Caedenas Córdoa, de 25 anos. Mia Isabela, 3 meses de vida. Diego Garcia, 27 anos. Francisco George da Silva Araújo, que é o barqueiro que o senhor se refere, de 43 anos, de Tutóia. Juan Carlos, de 31 anos. Maria Elúcio, de 7 meses. Christian Escobar, de 30 anos. E John Sebastian Munhoz, de 24 anos. Esse infelizmente perdeu a vida, né? Exatamente. Olha, não é comum, respondendo a sua pergunta, esse tipo de passeio nesse horário. Houve um erro aí, porque já não tem visibilidade. Essa embarcação pequena, ela não tem iluminação para ela navegar à noite. Portanto, nem permissão tem para fazer, né, esse trajeto à noite. Esse tipo de passeio não é recomendável, né? Exatamente. Não é um barco de passeio. Outro detalhe, ninguém tinha colete, salva-vidas lá. Então, nossa Senhora. Isso aí, a gente aproveita o espaço e a audiência da FM Mirante News para alertar, para que as pessoas não se arrisquem. É muito perigoso fazer esse tipo de passeio, sobretudo quando você pega a costa, né? Ali você tem uma variação muito grande de marés, com ventos fortes. O horário do acidente aproximado foi exatamente na virada da maré, da vazante para a enchente. Então, essas forças aí das correntezas terminam impactando ali no resultado que deu, né, para a ocorrência. Então, lamentável é bom esse alerta que o senhor faz aqui na Mirante News, para que não entre em águas abertas à noite. Não é recomendável, não é, inclusive, permitido, como o coronel está falando aí, e principalmente com o tipo de embarcação em que, lamentavelmente, essas 11 pessoas entraram, né? Um brasileiro e 10 colombianos, infelizmente, um acabou perdendo a vida. Coronel Célio Roberto, eu vou para outro tema com o senhor está em Imperatriz agora, e existe uma força-tarefa em relação às queimadas. O Maranhão está em 5º lugar em relação às queimadas, incêndios, e eu queria saber quais são as ações aí para o interior do estado do Maranhão e que tipo de combate o Corpo de Bombeiros nessa força-tarefa passa a se associar agora. Bom, nós estamos com a Operação Maranhão Sem Queimadas, que é uma parceria do Corpo de Bombeiros Militar com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Esse trabalho que está sendo feito, ele tem, no primeiro momento, tem um efeito preventivo, que começa com aquele decreto editado pelo governador Carlos Brandão, proibindo queimadas. Essa medida ela foi muito importante, porque segurou e tem segurado muito as queimadas aqui no nosso estado. A gente sabe que nesse segundo semestre de todos os anos aí, nós temos o período das estiagens aqui no Maranhão. As temperaturas elas ficam elevadas, os ventos mais fortes, a umidade relativa do ar ela fica muito baixa. Quer dizer, são ambientes ali propícios para que nós tenhamos um agravamento, né, e até uma propagação dos incêndios florestais. Essa parceria da SEMA tem a ver com a aquisição de materiais e equipamentos para o Corpo de Bombeiros e para o Corpo de Bombeiros capacitar brigadistas nos municípios que estão mapeados como aqueles que já têm histórico com o grande número de queimadas. A partir disso também, nós temos lá na Secretaria de Estado do Meio Ambiente uma sala de situação que faz o monitoramento 24 horas via satélite desses focos de calor no estado. E quando tem alguma queimada que está se alastrando, se transformando num incêndio florestal, aí nós temos, então, já o acionamento dos nossos militares que estão distribuídos nesses municípios. Então, assim, o tempo-resposta está sendo altamente eficaz, é o que tem colocado até o nosso estado numa posição agora favorável. O Maranhão que
fica ali nos anos anteriores, na segunda, terceira, quarta posição. Nós estamos aí na sexta posição, né? A nossa atualização mais recente é essa. Então, Juraci, aqui para a Imperatriz, nós viemos dando ali cumprimento até uma diretriz do nós vamos implantar agora, à tarde, uma sala de monitoramento aqui no 3º Batalhão de Bombeiros. Aqui em Imperatriz nós temos um efetivo maior, mas temos um reforço também distribuído que alcança de Açailândia, passa por Porto Franco, Estreito, que tem unidade de bombeiros, Grajaú, Colinas e Balsas. Nós estamos com reforço nessas unidades de bombeiros e com postos avançados, porque aqui na Chapada das Mesas nós também nós estamos com esse acompanhamento para não termos nenhum tipo de incêndio, né, mais sério, de incêndio florestal mais sério. Há 2 semanas atrás, nós tivemos que mandar para cá um reforço maior para a região, porque nós estávamos ali na Chapada das Mesas, na região de Colinas, os paredões com umas queimadas, né? Então, apesar de ser uma reserva de competência da União, mas nós tivemos que dar esse reforço lá, inclusive com o apoio do Centro Tático Aéreo, que eram locais de difícil acesso. Se fez combate com o Bambi Bunt, né, que é uma espécie de um balde que o helicóptero capta a água e faz o lançamento nas chamas. Então a gente conseguimos conter o incêndio, e inclusive até um grupo de pessoas que estavam fazendo excursão, eles estavam na linha do fogo e eles estavam ficando encurralados, eles foram retirados pela aeronave. Então, assim, esse trabalho ele está sendo feito constantemente, uma vigilância aí que nós temos mantido, e essa sala de situação aqui, ela vem cumprir esse papel. O governador, ele, na segunda-feira da semana passada, ele nos entregou 18 viaturas, né, com kits apropriados para combate aos incêndios florestais, que é uma espécie de um reservatório de água com uma bomba portátil, e nós acoplamos nas caminhonetes, e mais fácil para chegarmos a alguns locais de difícil acesso. São caminhonetes traçadas que conseguem adentrar nos locais mais difíceis, coisa que nós não conseguimos com os caminhões. Então, é um trabalho que nós temos feito ali com estratégia, né, com paciência, também, né? Um trabalho com paciência, né? Com paciência. Boa estratégia. Porque o combate ao incêndio florestal, ele requer um treinamento muito específico. Hoje o Maranhão, o Bombeiro do Maranhão, ele é a unidade da federação que tem mais bombeiros com nivelamento em combate a incêndios florestais. Isso é uma parceria que o secretário Maurício Martins ele conseguiu com o governo federal para que nós fizéssemos aqui o nosso dever de casa. E o governo está anunciando aí a abertura de concurso, né? Exatamente. Nós teremos mais 500 bombeiros que vão entrar. Já tem data aí para janeiro de lançamento aí do edital, com as provas, com tudo marcado, né, com o calendário que vai sair a partir do edital. E, se Deus quiser, nós iremos cada vez mais reforçar a corporação com 500 bombeiros a mais, vai ficar bem interessante aí fazer o trabalho, né? Com certeza. Obrigado, então, comandante. Te agradeço aí, né, pela divulgação, isso ajuda a esclarecer e alertar a população, e parte da população tem entendido, né, o recado ali que o Corpo de Bombeiros tem dado, que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente tem dado, em relação a se evitar fazer uso do fogo para eliminar lixo, ou mesmo para fazer o manejo do solo, porque isso traz consequências que podem ser prejudiciais para as pessoas, meio ambiente, né, com os animais,
né? A própria vegetação, o bioma cerrado tem sido muito castigado pelas queimadas aqui no Maranhão e também no Brasil como um todo. Muito obrigado ao Coronel Célio Roberto, que está numa missão, mas nos atendendo, né, para falar sobre esses dois importantes assuntos. O primeiro, no que diz respeito à embarcação pequena que naufragou ontem em Tutóia, interior do estado, cidade turística. E é por isso que eu digo sempre para vocês aqui, o Maranhão não adianta só crescer no turismo, nós precisamos crescer na qualificação dos profissionais que trabalham no turismo. Olha, essa embarcação, lamentavelmente, com 11 pessoas, 10 colombianos e um brasileiro, não tinha autorização, de noite, né, numa área de mar, de costa, né, de maré forte nessa época do ano, com a força do vento, saíram à noite. Mas eu vou te contar uma coisa, Deus colocou as mãos para que a coisa não fosse pior ainda. Porque já imaginou? Tinham uma criança de 3 meses, a Mia Isabela, 3 meses, né? Tinha outra criança, a Maria Eluci, de 7 meses de idade. E esses dois rapazes, um desses que faleceu, ele saiu com o outro, que fez o relato, inclusive o Domingos colocou aqui no Rádio Patrulha, eu estava ouvindo, e ele dizendo, nós primeiro queríamos salvar a vida das crianças. Conseguiram, mas infelizmente o John Sebastião Munhoz, de 24 anos, ele acabou nadando muito e deve ter se perdido no meio daquela escuridão, né? Imagino eu, e acabou sendo encontrado hoje por volta de 11 horas para 11h30, já finalzinho da manhã, começo de tarde. Ele foi encontrado, né, sem vida, foi encontrado o seu corpo. Lamentável o que aconteceu, mas fica o alerta para esses resorts aí do interior do estado, fica o alerta para os barqueiros do interior do estado do Maranhão. Não adianta, por mais que você tenha conhecimento e se acha, né, com conhecimento capaz de dar segurança, saindo à noite, levando... mas eles já moravam lá. Sim, o mar desconhece todo mundo. Quem imaginar que tem o poder sobre o mar, que tem expertise para poder navegar a qualquer hora e enfrentar a correnteza, enfrentar a maré, pode estar redondamente enganado, né? E, lamentavelmente, a tragédia aconteceu e poderia ser pior, porque a gente tinha, além de adultos, né, nós tínhamos 2 crianças de 7 meses e de 3 meses de idade. E eles se preocuparam o que em primeiro lugar? E aí foram heróis, né, em determinado momento, porque salvaram as crianças. O objetivo foi dito por um deles, que era salvar as crianças e depois buscar salvar a vida de todo mundo. Infelizmente, um desses que se dispôs a salvar a vida das crianças acabou perdendo a vida.